Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje vamos falar sobre um assunto novo lá no nosso livro interativo, volume 2, de Geografia, tá bom? E nós vamos falar sobre funções das cidades. O que é função, o que as cidades desempenham, quais suas funções, certo? E entende-se que como função de uma cidade é a sua atividade que é desempenhada ali. E sabemos também que o nosso país, o Brasil, é composto por milhares de cidades. Algumas mais antigas, outras mais modernas e de todos os tamanhos possíveis, né? Então, dentre essas atividades que são desempenhadas nas cidades, especificamente realizada por formações urbanas, nós podemos destacar alguns tipos de cidade, como por exemplo, cidades político-administrativas, cidades turísticas, portuárias e industriais e dentre outras. E agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? Quais as funções que cada uma delas desempenha. Então nós temos aqui cidades político-administrativas. São cidades onde se localizam importantes sedes administrativas de governo e parlamentos e costumam ter como característica a elevada oferta de empregos no setor público e estratégica função política. Geralmente são cidades planejadas. Podemos citar aí, como vocês estão vendo na imagem, Brasília, que é a nossa capital do país. Temos outras também fora do nosso país, como Pretória, na África do Sul, Washington, nos Estados Unidos, dentre outros. Nós temos também cidades religiosas, que são formações urbanas e que possuem suas dinâmicas econômicas e elas são centradas geralmente em algum tipo de atividade religiosa, certo? Exemplos de cidades religiosas desse tipo, temos Jerusalém, fica em Israel, Meca, na Arábia Saudita, Aparecida do Norte, no Brasil, Santiago, na Espanha, dentre outras. E também nós temos cidades turísticas, que são cidades que possuem algum significativo atrativo turístico de lazer, seja pelos seus recursos naturais, pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico. Dentre esses tipos de cidades que nós falamos aí, podemos citar Las Vegas nos Estados Unidos, Porto Seguro no Brasil, Cancún no México, e como a própria imagem vocês estão vendo aí é uma imagem de Salvador na Bahia. E o nosso país tem muitas outras cidades turísticas também, certinho? E temos as cidades portuárias, que são cidades que exercem uma importante função na economia do país a qual pertencem, certo? Porque são a partir delas que a maior parte das exportações e importações acontecem, graças à estrutura do seu porto, que é utilizado para cargas e descarga de mercadorias. Nós temos aqui Porto da Ceasa, né? Temos alguns outros exemplos de cidades desse tipo em Santos, né? Também no Brasil, Roterdã, em Holanda e outros. E nós temos também cidades industriais. Pela imagem a gente já pensa logo, né? É a minha cidade, Manaus, é um dos maiores polos industriais do Brasil. E apesar das maiorias das cidades se formar direta ou indiretamente em função do crescimento da produção industrial em uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Essas se caracterizam por concentrarem a maioria de suas atividades quase que exclusivamente no setor industrial, certo? Eu já dei exemplo de Manaus, tem também Camaçari na Bahia, tem Manchester na Inglaterra e muitas outras, tá bom? E nós temos também cidades militares que desenvolvem suas atividades principais em torno das Forças Armadas, essa é a sua função. Cidades com múltiplas funções, o que elas fazem? Elas desempenham um papel muito importante em diferentes aspectos, seja na economia, saúde, educação e comércio. E vocês podem ver aí a Avenida Paulista, em São Paulo, que é considerado uma das maiores metrópoles brasileiras, né? Que é São Paulo, certinho? Essas são as funções de algumas cidades, tá bom? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação e exemplo de hierarquia urbana, ok? Primeiro delas, nós vamos começar metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole ela é considerada, são cidades, na verdade, com mais de 1 milhão de habitantes.
aí ela já é considerada uma metrópole, certo? E a maioria das cidades do país e que apresentam melhores infraestruturas e condições econômicas, sendo classificadas, por exemplo, em grande metrópole nacional. Então, deixa eu só repetir aqui. São consideradas metrópoles as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, certo? Então, olha só, de acordo com a influência que essa grande metrópole exerce, elas têm as suas classificações, como vocês podem ver aí, ó. Ela é classificada da seguinte forma: metrópoles mundiais, nacionais e regionais, certinho? E nós temos também, na hierarquia urbana, nós temos capitais regional. Nessa classificação estão algumas capitais de estados e outras cidades que influenciam outras cidades médias e pequenas. Pode ser no próprio estado ou em cidades vizinhas também, certo? Então essas capitais regionais exercem influências numa região, tá bom? Sejam elas pequenas ou médias cidades do país. E nós temos também, dentro da hierarquia urbana, temos capitais subregionais. O que são elas? Elas exercem menor influência que as capitais regionais, as quais apresentam mais complexidade na gestão e maior número de habitantes. E nessa categoria, por exemplo, 169 centros estão incluídos que sofrem grande influência de 3 metrópoles nacionais, que são as maiores. E temos também o centro de zona, que são cidades menos influentes que os centros regionais, mas que mesmo assim ainda exercem influência sobre as que se encontram ao seu redor, certo? E por fim nós temos aqui os centros locais, que são aquelas cidades menores que apresentam menos de 10 mil habitantes, por exemplo, e elas exercem influência apenas local, ela não influencia cidades locais próximo delas, entendeu? É apenas influência local, dela mesma, certinho? E é isso aí, meus amores, muito obrigada, nos vemos na próxima aula. Lembre-se, vocês vão fazer agora uma atividade na página 94 do livro interativo, volume 2, e na página 97. Façam com muita atenção, com muita dedicação, e após você concluir, você vai tirar uma foto bem bonita, bem nítida da atividade completa, e aí você envia aqui no Eclass, tá bom? Envia e conclua a sua aula. Beijinhos e até a próxima!